Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês? Que bom, espero que estejam todos em paz, tá certo? Hoje nossa aula é aula de quarta-feira, nossa aula 25, dia 9 de junho. Hoje será precisamente nossa última aula antes das nossas correções. Isso. Quem ouviu o nosso podcast na segunda-feira viu que eu falei que essa semana ia ser um pouquinho diferente, não é isso? Então, nessa aula de manhã, eu vou passar mais algumas continhas de somar, mais algumas adições para vocês, tá certo? E na aula da tarde, que também será aqui no nosso canal do YouTube, que vocês têm o link para quem já se inscreveu no canal, automaticamente é só clicar no sininho e a notificação vai avisar vocês quando a aula estiver estreando. Mas quem ainda não tiver feito isso ainda está em tempo. E tem um caminho também que é pelo Google Sala de Aula para que vocês possam acessar nossos vídeos. Lembrando que no Google Sala de Aula, nossa aula fica disponibilizada sempre 5 minutos antes do horário, tá certo? E aí para que vocês possam entrar, estar preparados e a gente possa começar as nossas atividades. Então, lembrando, hoje a gente fecha o assunto de adição, à tarde a gente começa a correção das atividades. Na próxima semana, na quarta-feira também, né, dia 16, nossa aula sempre dia de quarta, à tarde será a nossa avaliação, nosso teste de aprendizagem para fechar a nossa primeira unidade. Tá vendo como passou rápido? Parece que foi ontem que vocês começaram aqui com a gente. Então, vamos nos preparar, todos apostos, peguem o caderno, peguem o lápis, peguem a caneta, a borracha, deixem tudo aí separadinho ao lado, porque vocês podem precisar anotar alguma coisa. Embora a gente sabe que aqui no YouTube, nosso canal, nossa aula, vocês podem pausar, não é? Podem voltar o vídeo e assistir quantas vezes forem preciso para entender o assunto, tá bom? Então, logo na sequência dessa aula, vocês já vão ter a aula 26 com a postagem da atividade, do mesmo jeito da semana passada. Algumas continhas para vocês fazerem, tá certo? 10 continhas de matemática, de somar, né? Lógico que se são contas são de matemática. 10 continhas de somar para vocês fazerem um pouquinho diferentes das que a gente viu na semana passada, tá bom? Todos então já pegaram tudo que precisavam, tomaram café, estão todos de barriga cheia para não ter problema, hein? Então vamos lá. Na semana passada a gente viu algumas aulas de. Deixa eu colocar aqui a minha apresentação, enquanto isso eu vou falando. A gente colocou aqui para vocês, pronto, voltou. A gente colocou para vocês as propriedades da adição. Então vocês viram que são duas propriedades basicamente, a propriedade associativa, a propriedade comutativa. Eu coloquei novamente aqui para a gente lembrar, porque são coisas importantes para a gente levar para o nosso aprendizado. Então, lembram-se que eu falei que A mais B é igual a B mais A, e aí eu a mais B, por que A mais B? Porque A e B podem ser quaisquer números. A gente usa as letras na matemática para representar o que a gente chama de variáveis. Vocês vão conhecer melhor isso a partir do próximo ano. Mas eu já vou adiantando, porque vocês são, ó, craques. Tá certo? É quando chegar lá no próximo ano que o professor disser variável, vocês já sabem. Ah, variável é o que muda o valor constantemente, não é isso, professor? Que a gente pode colocar qualquer valor. Aí vocês vão dar um show lá. Tá certo? Então é isso, variável, as letras, elas estão aqui para representar qualquer número. Então A mais B é igual a B mais A, B é uma coisa só, tá certo? A é uma coisa só. Então quando eu coloco A no primeiro membro ali, antes do igual, eu tenho que colocar o mesmo valor dos dois lados. Eu não posso dizer que 1 mais 2 é igual a 3 mais 4. Se eu estou chamando de A e de B, então tem que ser o mesmo número, entenderam? Então, 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. A gente viu na semana passada que isso dá 3, e 3 é igual a 3. Tá certo? Então, a propriedade associativa só acrescenta mais um número. E aí a gente coloca aquele símbolo, e eu disse que hoje eu ia dar uma geral nos símbolos, antes da gente ver mais continhas de matemática, tá bom? Mais continhas de somar. E aí tem aqui que a gente falou ainda sobre o elemento neutro. A gente viu que o elemento neutro
é aquilo que não acrescenta nada nem diminui nada, não interfere em nada. Elemento neutro, neutro é aquele que não se posiciona, é aquele que não sabe de nada, que não vê nada, que não diz nada, então é o que não interfere mesmo. E o elemento neutro no matematiquês só pode ser o zero, ok? Então zero mais 1 é 1, 0 mais 1000 é 1000, 0 mais 1 milhão é 1 milhão. Quem não quer 1 milhão? Todo mundo quer, não é isso, gente? Então a gente vai ver agora, como eu prometi a vocês, os símbolos, ok? Então a gente tem alguns símbolos importantes na matemática que a gente precisa colocar para vocês. Eu gostaria que vocês escrevessem esses símbolos no caderno de vocês, como se fosse, vamos dizer assim, uma cadernetinha da gente, como se fosse um lugar que a gente deixa para pesquisar, para lembrar, o nosso caderninho de anotações. Então nós temos alguns símbolos, eu já falei de um na semana passada, que foi o parêntese. Nós temos esse outro aqui, que a gente chama de colchete. Lembre de colchão, né? Colchete, ok? E nós temos esse outro aqui, que a gente chama de chaves. A gente até chegou a falar de chaves, não foi? Na semana passada, que a gente falou sobre uma piada que o Chaves contava sobre aritmética ou geometria. Então, parênteses, colchetes e chaves, eles têm sempre uma ordem de prioridade, tá certo? Então, a gente usa onde esses símbolos, professor Evandro? A gente usa numa coisa que a gente chama de expressões. Então, quando a gente começar a ver expressões numéricas, né? Quando a gente começar a fazer as continhas, que aí a gente vai aprender a subtrair, a gente vai aprender a multiplicar, a dividir, depois a gente vai juntar tudo. E aí, quando a gente junta tudo, a gente chama isso de expressão. Quando a gente está expressando algo, certo? Então, essa expressão, para ser resolvida, ela vai precisar ter uma ordem. E essa ordem vai ser estabelecida por esses símbolos aqui. Então, primeiro, sempre o parêntese, depois o colchete e, por último, as chaves, ok? Então, vamos pensar assim. Primeiro, a gente se preocupa com os parentes. Aí, quando a gente se preocupa com os parentes, a gente precisa arrumar colchão para eles dormirem, não é isso? E aí, depois que a gente se preocupou com os parentes, arrumou colchão para eles dormirem, aí a gente faz o quê? A gente permite trancar a chave para guardar todo mundo e proteger todo mundo, ou abrir a chave quando alguém precisar sair, tá certo? Então, vamos pensar assim. Sempre a gente preocupa-se com os parentes. Depois a gente arruma onde eles dormirem, é o colchão. E aí, por último, a chave para trancar a casa para ninguém ir pegar Covid. Ou então, quando a gente precisar sair com eles, a gente pega a chave e abre a porta para levar os nossos parentes a qualquer lugar. Então, essa é a ordem da gente resolver. Primeiro parêntese, depois colchete, por último, chaves. E a gente tem alguns símbolos também, que a gente já conheceu também, que é o maior que... A gente já falou dele. A gente tem o menor que, certo? E aí eu já dei a dica aqui pra gente não errar mais. Quando a gente tem o maior que, ele, se a gente fizer um risquinho aqui, ó, ele fica parecendo um 7. O menor que, se a gente fizer um risquinho aqui, ele fica parecendo um 4. Então não tem como a gente errar mais esse símbolo, tá certo? E por falar em risquinho, tem uma coisa que acontece se a gente fizer isso aqui, ó. Se a gente colocar um risquinho embaixo do maior que. Tá vendo? E se a gente colocar um risquinho embaixo do menor que. Aí eles passam a ser diferentes. Eles são chamados de maior e igual e de menor e igual. Ok? A gente vai ver isso mais adiante, quando a gente estiver falando de intervalos, quando a gente estiver considerando que se uma coisa é igual, é porque tá parecida, não é isso? Tá incluindo aquilo ali. A ideia é mais ou menos essa, tá certo? E aí, se for maior que, não inclui. Se for maior ou igual a, aí inclui, entendeu? Então é mais ou menos isso. Nosso símbolo de igual. Aí, quando a gente fala de igual, é bom a gente sempre dizer também e lembrar que a gente tem um símbolo chamado de diferente, ok? Que a gente não usa muito na matemática, mas em algumas expressões
literais. O que que é isso, professor Evandro? Quando a gente coloca algumas letras assim para explicar as coisas para vocês no português, aí a gente normalmente usa o sinal de diferente. Então a gente tem o igual, a gente tem o diferente, a gente tem um sinal de igual que a gente coloca esse acento em cima, ó, e a gente chama de aproximadamente, é também um símbolo matemático. E aí a gente tem vários símbolos que a gente vai aprendendo conforme o tempo for passando, tá bom? E também quando a gente for falar de conjuntos, aí a gente vai conhecer outros símbolos também interessantes, que a gente vai ver mais adiante, tá certo? Mas quando a gente fala de conjuntos, que é uma coisa que a gente vai trabalhar lá mais para o ensino médio e tal, mas aí a gente sabe também que tem uns símbolos importantes para serem utilizados, tá bom? Então, parando por aí, eu acho que eu falei pra vocês também. Deixa eu colocar aqui embaixo ele, que eu acho que ele vai servir, que eu acho que eu cheguei a comentar com eles. Se eu não comentei, a gente vai falar dele agora aqui, ó. Que é esse símbolo aqui, é um E ao contrário, tá vendo? Que ele chama não existe, porque tá cortado, tá vendo? Então, se ele não tiver cortado, se ele for um E ao contrário sem cortar, é o sinal de existe. Tudo que é cortado é porque a gente diz não. Não, 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 não. Cortou, tá fora. Então, não existe. É igual a placa de trânsito, né? Proibido estacionar, não é cortado? Então, se cortar duas vezes é porque não pode nem estacionar e nem parar. Não pode nem parar para alguém descer, senão toma multa. Então, se está cortado uma vez só, não estacionar. Não pode largar o carro lá e sair. Se está cortado duas vezes, é porque não pode nem parar e nem estacionar. E já estão sabendo quando forem ficar maiores e forem tirar a carteira de motorista de vocês. Tá certo? Então, dito isso desses símbolos, vamos lá voltar para a nossa adição. E aí eu quero reforçar uma coisa com vocês, porque muita gente estava me fazendo algumas perguntas sobre as contas, e aí eu quero reforçar a importância, vou até botar de outra cor aqui, do quadro valor de lugar. Gente, esse quadro valor de lugar, eu vou repetir de novo, a gente estudou ele na nossa aula de sábado. E eu vou precisar que todos vocês tenham feito o quadro valor de lugar. Quem não assistiu a aula de sábado ainda, assista, tá certo? E faça o quadro valor de lugar. Cadê o meu? Aqui, achei. Ó o meu aqui. Toda hora eu tô mostrando pra vocês. Ele já tá amassadinho porque eu quase não usei, certo? Mas ele fica dentro do livro. E aí como eu fiz com papel A4, papel ofício, aí o meu dele tá simplesinho. Ah, professor, eu não tenho papel ofício. Não tem problema, você faz com folha de caderno, você faz com jornal velho, você faz com revista velha, você faz com papelão, caixa de papelão, quando vai no mercado. Às vezes os pais da gente trazem as compras na caixa de papelão. Então a gente pega a caixa de papelão e faz. Como é que faz, professor? Ah, eu não vou ensinar de novo, eu já ensinei na aula de sábado. Então você volta lá no Google Sala de Aula, assiste de novo a aula de sábado e vê como é que faz. Lembrando que aqui tem, ó, duas pecinhas, tá vendo? Que eu grampeei, ó. Deixa eu olhar vocês aqui, por aqui, ó. Eu grampeei para formar como se fosse, como eu disse na aula, minha sapateira. Quem tem sapateira de porta em casa sabe o que eu tô falando. Aquela que pendura e a gente vai colocando os sapatos. Tá certo? Então tá aqui o nosso quadro valor de lugar. E eu vou querer que vocês façam, porque a gente vai usar na segunda unidade. Na primeira não, porque não vai dar tempo. Mas eu já quero ele pronto agora, porque ele é uma das notas de vocês que vocês vão ter que postar. Hoje, inclusive. Tá lá na aula, na próxima aula, na aula 26. Vocês vão ver lá na descrição do Google Sala de Aula as orientações que eu passei, tá certo? Então, dito isso, vou pegar aqui as minhas assistentes hidrocor. Tá vendo quantas assistentes eu tenho? Várias assistentes. E aí a gente vai aqui, gente, pensar nos conceitos de números de uma forma diferente do que a gente viu na semana passada. Por exemplo, na semana passada eu coloquei uma conta para vocês. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu apertei o botão aqui e o bicho travou. Voltou. Voltou? E agora, gente?
Eu apertei aqui, ele não funciona mais. A minha canetinha não funciona mais. Vou tirar aqui a bateria para ver se volta. Oh, meu Deus. Eu preciso da minha canetinha mágica. Caneta digital funcionando plenamente. Agora, uai. Liguei. Não precisava nem ter tirado, né, gente? Bastava eu ter. Agora, voltou. Então, na aula passada, digamos que eu tivesse a seguinte situação. 3 mais 5. Ok? Todo mundo sabe fazer essa conta, né? Tenho 3, ó. 3, 1, 2, 3. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, a gente já aprendeu que adição é juntar. Então, a gente junta tudo, ó. Juntei, tá vendo? E aí, a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem até aquele hábito de contar no dedo, né? Tem gente que faz um bocado de risquinho para fazer as contas. Então, tem gente que faz de várias formas. O quadro valor de lugar, ele serve para isso também, ó. Eu tenho aqui, ó, deixa eu colocar aqui, 1, 2, 3, tá vendo? E aqui embaixo, eu tenho, cadê, gente? Uai, tá caindo tudo aqui. Estou aqui, viu? Atrás do papel. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tudo na casa da unidade, tá vendo? Unidade e unidade. E aí, quando eu quero somar, eu tenho que juntar, não é isso? Então, eu vou pegar esses 3 daqui e juntar com esses 5 daqui. Quando eu junto tudo e conto, quanto é que eu vou ficar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Então, eu tenho aqui agora 8. Isso é adição. Tá certo? Agora, gente, se eu tiver a seguinte situação. Deixa eu ver se eu tenho como fazer. Tenho. Se eu tiver 6 mais 5. Vamos pensar junto aqui? Então, eu tenho aqui agora 2, 4, 6. Ó, deixa eu colocar aqui em cima o 6. Isso tudo eu pedi para vocês fazerem o quadro valor de lugar, para que vocês façam as continhas nele, assim como eu tô fazendo, tá vendo? Pode fazer com palito de fósforo, usado, viu, gente? Para não gastar o palito de fósforo da mãe. Pode fazer com palito de dente, aí não é bom fazer usado para não ficar fedendo, né? Pode fazer com palito de picolé, pode fazer com canudo, ou até com lápis, com hidrocor, se vocês tiverem em casa bastante. Mas não pode ser pouco, tem que ser bastante. E aí agora eu vou botar embaixo quantos. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui embaixo só tem 2, estão faltando 3, ó. Vou pegar aqui. E aqui agora eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5. Ai, caiu tudo. 5 e mais 6. Eu devia ter feito o meu mais forte, mais firme, porque eu preciso filmar para vocês. E aqui o meu papel ofício fica muito molenga e aí fica mais difícil para mim. Mas não tem nada não. Eu fiz assim simplesinho para vocês verem que eu queria uma coisa simples mesmo de vocês, para não gastar dinheiro. Bom, vamos somar, gente, agora? Como é que a gente soma mesmo? Junta tudo, né? Então vou juntar. Vou pegar esses aqui e vou juntar tudo aqui. Eita, Lele, olha o que vai acontecer. Não vai caber. Que coisa. Não vai caber. Ai, gente. Vai ser um problema agora aqui, ó. Vamos ver? Jesus, eu tenho vamos contar junto comigo, ó. Vou botar aqui pro ladinho, mais pro ladinho, vou separando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11, né? Então vou botar a resposta aqui, ó, gente.
11. Só que olha o que acontece. Quando a gente coloca aqui o número 11, a gente vê que a gente tem o quê, gente? Dois números, ó. Dois algarismos. Dois símbolos. Que o nosso algarismo é chamado de indo-arábico, né? Então a gente tem dois símbolos aqui, que coincidentemente são o mesmo, 1 e 1. Mas esse 1 aqui, ele representa o quê? Uma unidade. E esse 1 aqui, ele representa o quê? Uma dezena. Então, o que acontece aqui, professor Ivandro? Ó, repare, eu tenho um monte de números na mesma casa, não pode. Em cada casa dessa sapateira nossa, do quadro valor de lugar, eu só posso ter de 0 a 9. Eu não posso ter 11. Lembra o que eu falei? Dois números na mesma casa tem briga. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que deixar só a unidade, que é o 1. Certo? E aí, vamos ver quanto sobrou? Vou prender aqui no meu pescoço. Devia ter pego um prendedor de roupa, né? Que eu prendi aqui na camisa, mas não lembrei. Então agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10. Se eu tenho 10 aqui, essas 10 eu vou fazer uma mágica. Essas 10 dezenas vão se transformar em uma, ó, dezena. Vou repetir o que eu falei, que eu acho que eu confundi a cabeça de vocês. Repare, eu tenho 11 aqui, certo? Não posso. Então, tem 10 aqui unidades, eu falei dezena, né? Tenho 10 unidades aqui sobrando. Então, essas 10 unidades aqui não podem ficar aqui, porque já tem uma aqui ocupando a casa. Aí eu faço o quê? Faço a mágica da transformação e transformo essas 10 unidades em uma dezena. Agora, se a gente ler isso aqui, ó, dois palitinhos aqui, um na casa da dezena, um na casa da unidade. Dá certinho, conforme o exemplo anterior, que tá aí na tela de vocês. Então, quando a gente faz essa operação assim, a gente tem a compreensão daquilo que o professor fala assim: vai 1, sobe 1, transforma. Então esse negócio do vai 1, sobe 1 não vai para lugar nenhum, gente, porque o número não vai para canto nenhum. Não sobe nada, porque não tem escada nem elevador para subir. Mas na nossa mente a gente criou essa interpretação de vai 1, e aí a gente pega e faz, na verdade, uma transformação. De que, professor Ivandro? A gente transforma 10 unidades, que tem, ó, 2 números e não pode ficar 2 números na casa, em uma dezena. Essa é a transformação. É assim que a gente faz a operação matemática. Então, lá naquele exemplo que a gente viu na aula passada, a gente não fez nada disso. Por quê? Porque todas as operações que eu passei para vocês foram operações simples. Não teve necessidade de fazer essa mágica da transformação. Mas, nesse caso aqui que eu estou falando, já foi diferente. Porque a gente precisou, porque, repito, dois algarismos não podem ocupar uma casa só. Cada casa só pode ocupar um algarismo. Vamos fazer de conta que cada casa é como se fosse uma cadeira, um banquinho. Não pode sentar no colo, não pode sentar no pescoço, não pode. Então, cada pessoa tem que sentar num banquinho. Não tem a brincadeira das cadeiras? Quando a gente faz, quando sobra alguém, sai do jogo, não é assim? Mas cada um só pode sentar numa cadeira. Então, a matemática é a mesma coisa. Quando a gente fala da ordem dos números nas casas, cada número só pode ocupar sozinho uma casa. Então, se eu tenho 11 aí, esse 11 ele não pode ocupar. Os dois números não podem ocupar a mesma casa. Então, eu sei que eu tenho 10 unidades e essas 10 unidades
elas vão se transformar em uma dezena. Para quê? Para que a gente possa colocar cada algarismo na sua respectiva casa. Não é difícil não. Parece complicado, mas não é não. Vamos ver outro exemplo aqui. Como eu só tenho, eu vou pegar um lápis agora, porque eu só tenho 11 hidrocores aqui, tá certo? Então, aí eu vou pegar aqui agora, deixa eu ver. Pronto, vamos lá, já sei. 5 mais 7, ok? Então vamos lá, vamos fazer logo a conta aqui no Mathematics. Depois a gente usa o quadro valor de lugar. Então, ó, façam de conta que esse lápis é um hidrocor, viu, gente? Enxerguem aí um hidrocor, que eu não tenho outro para fazer. Aí eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E aí agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, o que é adição? É juntar, é somar. Então, vou juntar tudo. E agora, vamos contar? Quantos a gente tem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha, já achamos a resposta. Olha como é fácil quando a gente tem palitinho, tá vendo? Que a gente não precisa nem ficar mentalizando, nem riscando nada. Então, 12. Pronto. Como é que seria isso no quadro valor de lugar? Eu vou aumentar até a tela aqui pra gente ver melhor. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Opa, puxei a tela errada. Essa. Oh! Pronto. Deixa eu subir meu nome aqui pro cantinho. Porque não precisa ele ficar aqui no meio, me atrapalhando. Ó, fiquei enorme, hein? Misericórdia, Gulliver. Agora, ó ele aqui, o quadro valor de lugar. Vamos lá. Vamos pensar aqui agora. 5 mais 7, não foi? 1, 2, 3, 4, 5. Vou encaixar aqui nas minhas unidades, ó. Agora vai ficar melhor para vocês visualizarem no celular, que antes ficava muito miudinho. 3, 4, 5, ok? 5 unidades. Agora eu vou pegar mais quantas? 7, não foi? Eu vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Vou colocar cá embaixo, ó. Por isso que eu pedi para vocês fazerem 2 carreiras na sapateira de vocês. Então aqui, ó. Pronto. Não cai. Fica aí. Tá aqui, ó. 5 em cima, 7 embaixo. Tem um grandalhudo ali, mas já disse a vocês, façam de conta que é tudo igual. E aí agora eu preciso juntar tudo, ó. Então esses de cima eu vou juntar com os de baixo. Pode ser os de baixo com os de cima? Pode, gente. O negócio é juntar. Só que aí, ó, deu chabu, deu confusão aqui. Por quê, gente? Tem gente demais nessa casa, não tá nem cabendo, ó. E agora, o que a gente faz? Então, a gente deixa os dois, ó, os dois. E aí, ó, só pode ficar de 0 a 9. Então, 2 fica. E aqui, quanto tem aqui? Vamos ver? Deixa eu apoiar aqui em mim. Os dois estão ali. Aí, agora eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mágica da transformação. 10 unidades equivale a uma dezena. Então, eu vou pegar essa uma dezena e vou colocar aqui, ó. Na casa da frente, que é a casa da dezena. Quanto é que eu tenho aqui agora? Eu tenho o algarismo 1 e tenho o algarismo 2, que representam quanto? Uma dúzia, 12, não é isso? É ou não é? Lógico que é. Então, aqui está a nossa operação de transformação. Tá certo? Então, o que é que eu vou querer de vocês? Eu vou passar agora para vocês, já está lá postado, 10 questõezinhas de somar, que vocês vão precisar fazer essa transformação. Tá certo? Da unidade, deixa eu voltar aqui pro canto. Isso, voltei.
Vocês vão precisar fazer a transformação da unidade para dezena ou da dezena para centena, não sei, tá certo? E aí a gente faz a nossa continha bonitinha, tá bom? E à tarde a gente se encontra no nosso novo vídeo de correção. E aí vocês vão ver o que é que vocês erraram nas atividades de vocês. Ah, um detalhe. Essa atividade que eu vou passar hoje, vocês podem fazer até terça. Mas as atividades que eu já passei, tem que fazer logo, porque quando eu corrigir de tarde eu não vou aceitar mais, tá certo? Deus abençoe. Bom almoço e até 1 hora, né? Até 1 hora. Tchau, tchau.